E essa mãe, Tairine, tá sendo ameaçada de processo porque preparou um bolinho de cenoura sem glúten para sua filha que é celíaca, a Tayla, levar para a escola. Boa tarde. Na escola de Tayla não pode. Como tudo aconteceu? Menina Tayla, na hora do lanche, abre sua lancheira, tira de lá de dentro o lanchinho do dia, que por acaso era o tal bolo de cenoura sem glúten. O amiguinho dela, o Paquito New Generation, ficou ali babando no lanche da coleguinha, chegou em casa falando: mamãe, por que a Tayla pode levar bolo de cenoura para a escola e eu não posso? A mãe do Kiko, ao invés de simplesmente falar: peraí, menino, eu tô com meu feijão no fogo, só um minuto aqui. Então, o que é, menino? Eu tô com as planilhas aqui, você não me irrita hoje não. Ela decidiu fazer o mais difícil. Ela ligou pra ouvidoria da escola e solicitou uma reunião. Tudo bom? E a escola, claro, fez o óbvio. Marcou a reunião. Chamou mãe de Tayla para comparecer à reunião. Afinal de contas, precisamos averiguar que história é essa de trazer bolo de cenoura pra escola, rapá. Lá vai, mãe de Tayla, Tairine, largar tudo que tá fazendo, vai lá pra tal CPI do bolo de cenoura. E Tairine vai filmar tudo, tá? Daqui a pouco você vai entender por quê. Eram duas diretoras, um sujeito do departamento jurídico, um nutricionista e 2 simpatizantes ali do cardápio oficial. Essa mesma instituição já havia levado Tairine a juízo no Ministério Público em ação conjunta com a Secretaria da Educação, com a Secretaria da Alimentação, exigindo que ela seguisse o cardápio da escola. Como a lei que garante às crianças celíacas de levarem de casa suas comidinhas ainda não existia, obviamente essa mãe se recusa a colocar a saúde de sua filha em risco. E se ela não podia contar com a escola, com o Ministério Público, com a Secretaria de Educação e da Alimentação, o que ela pode fazer? Internet. Posta tudo na internet. Maravilhosa. O corpo docente indecente tentou pressioná-la a ser mais flexível. Afinal, eles precisavam chegar a um acordo, porque essa criança não pode ficar levando essa comida de casa e deixando os outros amiguinhos passarem essa vontade toda. Aí o que eles vão sugerir para essa mãe? Quando você tiver dificuldade naquele cardápio da semana, é possível ela não almoçar na escola? Eu não sei. Alguém aqui tem coragem de julgar essa mãe por gravar e soltar tudo na internet? Transformar a ausência de um não em um caso jurídico revela a geração de responsáveis que fogem da frustração a todo custo. Ao delegarmos à escola decisões sobre limites e respeito, sacrificamos a autoridade parental e trocamos o diálogo por regras rígidas. A mãe deste pequeno príncipe parece confundir educação positiva com dizer sim pra tudo. Ah, mamãe, por que a Tayla pode levar não sei o que lá, não sei o que lá e eu não posso? Tinha que fazer como os maias. Pega o tesouro, bota o tesouro sentado aqui, olha bem dentro do olho dele e fala: por que não? Pronto, educou. Porque educação é dada em casa, né? Não sei se todo mundo que tem filho sabe disso. A escola ensina, cuida, né? Abre as janelas da vida, mas não dá conta das particularidades de cada criança. Ah, por que não muda de escola? Porque não tem como, meu anjo. Se o problema dela é com a Secretaria da Educação, qualquer escola ela vai ter esse problema. O problema tá lá em cima. Secretarias que sancionam leis e depois não monitoram a aplicação delas. Só uma parte. Cadê os pais dessas crianças? Quem é que só ouve falar dessas mães, né? A mãe do Enzo, a mãe da Tayla. Me conta aqui o que você achou desta pataquada. Bom dia. Sobre essa situação que eu publiquei ali atrás, eu acho importante falar sobre isso, porque doença celíaca é uma coisa muito séria. Isso aí depende da vida, a qualidade de vida de uma pessoa. Ela afeta essa intolerância ao glúten, essa guerra lá dentro do corpo que dá contra o agente invasor, ela afeta órgãos, afeta o sistema cognitivo. Ela afeta todo o sistema, porque lá dentro do corpo é uma luta, é uma guerra que o corpo está travando contra algo que está fazendo muito mal para ele. Então, assim, botar isso desse jeito tão absurdo na roda é simplesmente inacreditável. Então, quando eu fui diretora de escola, porque eu fui diretora de escola também, no começo da manhã ou da tarde, a gente passava nas salas de aula e fazia uma lista das pessoas que iriam comer naquele dia o cardápio que foi proposto. Não tinha estresse. Então, tinha as crianças que vinham de casa sem lanche e que comeriam o lanche, e tinha as crianças que vinham de casa com lanche e que não comeriam o lanche da escola. E estava tudo certo. A gente fazia essa lista até por uma questão de economia, para não sobrar comida, né? Não ir fora, porque a lei obriga a gente a botar o resto da comida boa, limpa e feita na hora no lixo, se sobrar. Ai, esse sol. Então, a gente fazia essa lista para
justamente não botar comida fora, o que eu acho um absurdo não poder dar para aqueles que mais precisam levarem para casa para comer, porque tinha crianças que passavam fome, tinha crianças que só comiam no outro dia na escola, sabe? Elas só comiam quando vinham para a escola no outro dia e não poder mandar um pouco da comida. Mas enfim, não é esse o assunto, né? É sobre a doença celíaca. E eu acho firmemente que os pais, eles têm que ensinar os filhos sobre as diferenças. As crianças têm que aprender a conviver com as diferenças e também têm que aprender que nem tudo que elas querem, elas vão conseguir. Porque o mundo é feito de diversidade, de outras pessoas e não só das vontades daquilo que a criança quer, né? Tem toda uma outra questão que o poder público envie comida. Uma das soluções talvez seja enviar a comida de acordo com o cardápio para essa mãe fazer para a criança em casa, porque a doença celíaca ela exige também uma cozinha própria, né? Por causa da contaminação cruzada, fica no ar a farinha, fica nos móveis, fica nos eletrodomésticos. Então, mas daí é muito simples, gente. É só deixar essa criança levar o lanche dela de casa. É uma solução, sem estresse, sem... Chama todo mundo, explica se for o caso. Fulaninho não pode comer a comida da escola por causa disso. Fim. Pronto. Sabe? Criança é empática, criança entende também. E, meu Deus, é um absurdo isso. E isso tem muito a ver com o que a gente fala bastante aqui, né, nesse perfil sobre o ego, né? E como a sociedade atual, ela veio num crescente de egoísta, né? As redes sociais ajudaram muito isso, as pessoas a serem egoístas, né? E é tudo para mim, meu, porque não eu, sabe? Eu tenho direito, eu. E a gente tá vendo o caos que tá, né? Em todos os lugares, seja numa fila de mercado, seja numa escola, né? Seja aonde for, o ego sempre presente, né? E as pessoas cada vez mais agressivas, mais donas da verdade. E a gente tem que parar com isso. Pelo amor de Deus, onde é que vai parar essa sociedade nesse ritmo alucinante que tá? Empatia, amor ao próximo, né? O entendimento, a compreensão, o olhar no olho, o falar e ser ouvido, o respeito. Olha, tem palavras que que tem gente aí que está nascendo que não vai nem saber o significado. Tamanha a distorção que estão as relações, né, no mundo atual. Então, que hoje é Páscoa, né? Que a gente pense mais sobre essas palavras, o significado delas, e reinclua quem perdeu elas no dia a dia, porque são base para uma sociedade saudável, para uma sociedade do bem, para um entendimento, para que não hajam até guerras. Empatia, o amor, a tolerância, o respeito, né? A gente tem que reinserir isso na nossa vida. As pessoas que andam muito violentas, as pessoas que estão odiosas, a gente tem que reinserir isso no nosso coração, na nossa vida. E passar isso para as gerações futuras, para os nossos filhos. Como é que a gente passa isso? Educando. Educando para o amor, educando para a tolerância, porque a gente vive numa sociedade. E uma regra básica para que a sociedade funcione é tolerar, é ser empático. Porque senão as pessoas viviam se matando na rua, né? Essa violência, ela está presente assim que a gente sai de casa, nas filas de banco, de mercado, né? No trânsito.
Onde a gente vai tem alguém violento, grosseiro, agressivo. E isso tem que parar, porque a gente está caminhando para um precipício, né? O que vai acontecer com a nossa sociedade daqui a uns anos? Vai implodir? Então, a gente tem que parar com isso e tem que trazer para dentro de casa e do nosso coração essas palavras fundamentais para uma convivência pacífica e para a nossa saúde, inclusive, saúde espiritual, né? Porque a gente também, tô generalizando, né? Tá implodindo. Então ficam aqui essas palavras para a gente pensar o que a gente está trazendo para dentro de casa, a violência que entra via celular, via televisão, o que a gente está botando para dentro da gente, porque entra aqui e imediatamente sai, né? Sai em forma agressiva. E ter mais paz no coração, para ter mais paz nessa vida, para ter mais paz no mundo, né? Páscoa é sinônimo de renovação, de renascimento. Que a gente renasça para o amor, renasça para a tolerância, renasça para uma vida menos violenta. Tá bom, pessoal? Fica aqui a minha mensagem de Páscoa. Feliz Páscoa para todo mundo aí. Um beijo grande.